estar aí, né, validando para saber se realmente é um CEP válido e etc. Então você consegue fazer isso tudo de forma bem simples e objetiva com expressões regulares. E como eu digo, expressões regulares elas não são unicamente do JavaScript, como eu já disse anteriormente. Então, uma vez que você aprende expressões regulares em uma linguagem de programação, você aprende basicamente em todas, né? É tanto que expressões regulares é um assunto que deve ser cobrado à parte. Porém, aqui eu vou te dar um básico desse assunto para que você domine um pouco aí, ok? Então, basicamente, expressões regulares fazem isso. Elas fazem validações de strings que contêm padrões, ok? Ah, dito isso, vamos começar aqui falando as expressões regulares com os metacaracteres. Os metacaracteres são algumas regras que são utilizadas para você estar procurando aí textos dentro caracteres dentro de textos, na verdade. Então a gente começa pelo /d. Como eu disse aqui, ele procura por dígitos dentro do seu texto. Então o /d, quando você usa ele na expressão regular, ele procura por dígitos, ou seja, por números de 0 a 9. Então com isso seu texto só será válido se ele encontrar números de 0 a 9. O /d maiúsculo, ele faz o contrário. Então ele procura textos de 0 a 9, quer dizer, ele procura textos ao invés de dígitos, né? Qualquer coisa que não seja dígito, um ponto, uma letra, qualquer coisa. O /s, ele procura espaço, né? O /w procura simplesmente letras de 0 a 9. O /w maiúsculo faz o contrário, da mesma forma que o /d. E o ponto ele procura qualquer caractere, seja ele qual for. E por último a gente tem o colchete, que procura o caractere que estiver aqui dentro. Por exemplo, se eu quisesse procurar dentro de um texto a letra A, ou S, ou C, ou X, eu colocaria letra por letra aqui dentro. Ok? Então esses aqui são alguns dos principais caracteres, né, metacaracteres, para você estar podendo fazer busca na sua string. A gente vai ver ele com prática à frente. Modificadores. Então os modificadores eles servem para alterar o padrão de busca dos metacaracteres. Então, por exemplo, imagine que você disse que você quer procurar dígitos no seu texto. Seu texto tem letras e números e você quer procurar se ele tem dígitos mesmo, se ele tem números mesmo. E ele tem, porém, você quer que ele comece com números. Então você usa o caractere chapeuzinho do vovô, né? Então dessa forma ele procura a primeira ocorrência, ele vê se a primeira ocorrência é de dígito, se não, ele não acha. Ok? Agora vamos aqui para a próxima, que é o cifrão. O cifrão, na expressão regular, ele representa que tem que terminar. Então ele é o contrário do chapeuzinho do vovô. Ele diz que tem que terminar. Então, por exemplo, no caso aqui, deveria terminar com dígitos. Senão, ele não acharia. O i faz com que a expressão fique case insensitive, ou seja, minúsculo ou maiúsculo ele não vai considerar, sendo que por padrão ele considera, que é diferente. O G retorna todas as ocorrências. Acontece que JavaScript, por padrão, né, na expressão regular, quando você procura, ele retorna simplesmente a primeira. Quando você usa o G, ele retorna todas. E o M para procurar em todas as linhas, porque por padrão também a expressão regular ela procura só a primeira linha. Com M ele procura em todas. Bom, a gente tendo aprendido esses modificadores e metacaracteres, na verdade nós
damos uma breve passada por cima para você ter uma breve noção, nós vamos fazer exercícios com o que a gente já aprendeu. Na verdade, nós vamos aprender o que a gente acabou de estudar, não é isso? Então vamos pegar aqui e salvar dentro de aulas uma aula denominada 14 com o nome expressão regular, né? ER, ou então RE de regular express, underline 1. Vamos esperar salvar. Demorou um pouco aqui. Então cria aí um documento padrão, lembrando sempre de criar um documento HTML padrão, muito importante para boa prática de programação. Cria tag script. Como eu disse, nós estamos trabalhando aqui com a TagScript dentro do nosso código, por questão de facilitação no desenvolvimento das aulas, porém é sempre recomendado que você use em arquivos externos. Outra coisa que vale relembrar, essa codificação de arquivos que eu coloquei aqui só irá funcionar em navegadores de HTML5. Então, se você tiver que dar suporte para navegadores antigos, essa não é a forma de usar a meta de codificação de caracteres. E muito menos essa parte de cima aqui, porque ao fazer assim eu declaro que o documento é um documento HTML5. Ok? Bom, continuando, tudo isso a gente viu no curso de HTML, né? Vamos fazer um teste aqui, pequenos testes aqui com esses conceitos que a gente aprendeu. Então, antes de ver isso aqui, a gente precisa aprender o que está aqui embaixo, que é como declarar uma expressão regular. Então, você tem três formas. Na verdade, você tem duas, né? A primeira é você colocar duas barras e dentro dela escrever expressão regular, e a outra é instanciar uma nova expressão regular, né? Aqui utilizando orientação a objetos. Qualquer uma das duas está correta. Então essa aqui que leva dois parâmetros é só uma variação da segunda. Então eu recomendo que você utilize, bom, indeterminado depende do caso, né? Essa segunda aqui você vai utilizar quando você precisar trabalhar com variáveis do JavaScript. Se você não necessitar, você pode utilizar essa aqui, porque ela vai facilitar um pouco mais seu trabalho aí. A gente vai ver como que ela vai facilitar o trabalho da gente. E para testar, a gente vai começar utilizando só esse, que retorna true ou false. Depois a gente vai ver nos outros aqui que funcionam de formas diferentes. Então vamos começar a treinar vendo aqui os metacaracteres. Então esse aqui, como a gente viu, ele serve para procurar dígitos. Então nós vamos fazer uma variável str que vai ser igual a aula 14, né? Coincidentemente. E lembrando disso, já aproveitando, criar tag title, que eu esqueci. Sempre cria tag title. Ok. Então perceba que o nosso documento tem letras, espaços e dígitos, números. Nós vamos imprimir.
Então a nossa expressão regular aqui no caso é o que tiver aqui dentro. Então nós vamos, deixa eu até apagar, nossa expressão regular é o que tiver aqui dentro. Aí a gente tem que dizer se a gente vai querer, né, qual a expressão regular que a gente vai querer testar. Então no caso a gente vai querer saber se a gente está trabalhando com dígito, se tem dígito nessa string. Então nós vamos colocar /d, né? Mas qual é a string que a gente está testando? str. E dentro de str, então vamos testar. Vamos pegar a expressão regular, .test, né? Testando str. Então isso aqui vai retornar para a gente um true ou false. Então a gente vai imprimir o que sair daí. Poderia ficar um pouco mais claro para você se eu criasse uma variável chamada re, né, e imprimisse ela aqui. Mas ia ser a mesma coisa, ok? Então olha só, barra para a direita, duas barras para a direita para declarar a expressão regular, e /d, que é a nossa expressão regular em si, e str, que é a string que a gente está testando. Então vamos executar isso aqui e ver qual é o resultado que a gente recebe. Será que dentro da string str tem algum dígito? Então vamos ver, né, depois que o nosso documento abrir. Vamos ativar o Firebug. Então vamos atualizar novamente. E não obtivemos nenhum resultado, não é isso? Então vamos visualizar aqui novamente. Ok. Muito bem. Foi muito bom ter acontecido isso. Então olha só, aqui em cima no meu script type, eu coloquei test/javascript, e a palavra javascript eu escrevi errado. Se eu cometer esse erro, o javascript não executa, pois o HTML entende que o que está aqui dentro é um texto e não o javascript em si. Atualizando. Então olha só, true. Por que true? Porque dentro de str ele achou um dígito. Interessante, não é? Quando a gente coloca 1/d, quer dizer que ele vai querer achar pelo menos um dígito. E no caso a gente tem 2. Se eu tirasse os dígitos dessa string, ele retornaria falso, porque não tem pelo menos um, não tem nenhum. Então, lógico, se eu colocasse 2/ds, o que ia acontecer? Teria que existir 2 dígitos. E detalhe, os dois teriam que estar lado a lado. Por quê? Porque os 2/ds estão lado a lado. Então, se eu colocasse esse dígito aqui e o outro aqui, me retornaria falso. Por quê? Porque eles não estão lado a lado, ok? E aí a outra forma de instanciar, né, uma expressão regular, como eu disse, é essa aqui, que talvez para você fique um pouco mais claro. Então é essa forma de declarar uma expressão regular. Detalhe, o problema disso, bom, vamos testar aqui. Olha só, agora eu vou pegar e salvar, atualizar. Então, olha só, o que está errado aqui? A gente colocou um dígito, por que achou no outro e nesse não achou? É simples, porque quando você coloca dentro de um string, perceba que é um string que vai ser convertida para expressão regular. Então, quando você coloca dentro de um string uma barra para a esquerda, você está tentando escapar alguma coisa.
Então, se no caso a gente quiser representar o barra D da expressão regular dentro de um string, a gente tem que colocar 2 barras. E assim, ele vai escapar a barra para que ela possa ser convertida no D. Se a gente colocar só um barra, ele vai entender que é para escapar o D, sendo que não é. É para pegar a barra e o D para entender que é um escape de dígitos da expressão regular. Então, ou seja, quando você for usar assim, utilize 2 barras ao invés de uma quando for usar os metacaracteres. E aí, perceba que funciona perfeitamente. Então esse é o nosso primeiro exemplo. Deixa eu colocar RE1 aqui. E STR, acho que a STR pode continuar sendo a mesma ainda. Vamos para o próximo. O próximo é não dígitos, então, ou seja, é o contrário, né? Então nós vamos fazer a RE2 e agora a gente vai colocar a barra D maiúsculo. E aí vamos ver qual é o resultado. Ele retorna true também. E por que ele retorna true? Porque também existem caracteres que não são dígitos aqui. Se eu colocasse 2 barra Ds seguidos, funcionaria? Perfeitamente. Por quê? Porque a gente tem caracteres que não são dígitos um lado a lado do outro. Sendo que eu poderia colocar AT mais barra Ds. Porque nós temos mais de... No caso aqui a gente colocou 4, a gente ainda tem mais de 4 que não são letras. A gente tem 4 mais o espaço. Então ainda retornaria true. Ok? Então isso aí é mais um exercício para você. No próximo aqui a gente vai ver o espaço. Então esse aqui é interessante, né? Vamos fazer para isso a expressão regular 3, em que vai verificar para a gente se tem um espaço. Então vamos ver se tem um espaço nessa string. Tem um espaço sim. Aqui está ele. Se eu apagar esse espaço, olha só, ele não encontra mais para mim. Muito bem. Próximo passo é encontrar letras no nosso texto. Então, será que esse nosso texto tem letras? Mas é claro que sim, né? O nosso texto tem letras. Ele tem espaços, mas também tem letras. Então, a expressão regular 4 também vai dar certo. Você pode estar até documentando aí, que é bem possível que no futuro você esteja utilizando esse código para rever e reaprender. Então, procura dígitos, não dígitos, espaços e letras. Então esse aqui é o básico, pessoal. A gente ainda vai ver um pouquinho mais avançado. E por último, qualquer caractere. Então qualquer caractere, ele já diz pra gente, né, no que se baseia. Qualquer caractere que seja. Não importa que caractere seja. Ele vai sempre retornar true, desde que tenha algum caractere. Então no caso aqui, a gente não usa barra para escapar nem nada, a gente só usa o caractere ponto. Então olha só, retorna true também, porque ele achou qualquer caractere. Se a gente apagasse todos os caracteres, o que ia acontecer? Ele ia retornar false, assim como todos os outros, né? Porque ele não achou nada. Agora fica a pergunta, e se eu quisesse achar o ponto? O caractere ponto, né? E não qualquer caractere, porque o ponto em si
ele é um ponto, né? Se eu quisesse gastar o caractere ponto, como que eu faria? Colocaria uma barra para a esquerda e o ponto. E ele procuraria o ponto em si. Quer fazer um teste? Olha só. Apaguei o ponto. Opa! Erro meu. 2 barras. Olha só. Agora sim deu falso. Então vou colocar o ponto de novo. Ele vai achar agora pra gente. Ok? Então aprovado. 2 barras também. Então aqui procura ponto e aqui procura qualquer caractere. Então tenha bastante atenção com isso, porque os dois são muito parecidos, mas fazem coisas completamente diferentes, ok? Próximo ponto aqui é esse colchetes. Esse colchetes ele é um metacaractere, né? Ele é uma forma de tratar metacaracteres de uma forma especial. Então imagine o seguinte, vamos fazer uma cópia aqui. Ele procura, é como se ele fosse um arrayzinho. Dentro dele, o que tiver dentro dele, ele procura na string. E o que ele achar para ele é lucro. Então como seria isso? Seria o seguinte. Esse colchete aqui dentro você colocaria as letras que você queria. Então olha só, eu quero o Z, eu quero o A, eu quero o I, eu quero o G, eu quero o T. Então aqui eu não estou dizendo que eu quero a palavra Zygt, que nem existe. Estou dizendo que eu quero qualquer uma dessas letras que estejam aí dentro, né? Mesmo se uma tiver e a outra não tem problema. Desde que tenha alguma, ele retorna true. Se não, ele retorna false. Sendo que maiúsculas são diferentes de minúsculas. Tenha em mente isso. Então vamos testar aqui o set. E vamos atualizar. Recebemos um erro na linha 29. Me diz que eu cometi um erro aqui, né? O erro está bem aqui em cima, a gente deve ter errado aí na hora de copiar. Então olha só, ele me retorna true. Por quê? Ele não tem Z, ele não tem I, nem tem G e nem T, só que ele tem A. Se eu tirasse esse A daí, ele me retornaria false. Por que false? Porque não tem nenhuma das letras que estão aí dentro. Ok? Então ele procura qualquer uma das letras. Então, basicamente, esses são os metacaracteres. Na próxima videoaula a gente vai falar dos modificadores, né? Que é o que a gente viu a seguir. Então, até lá.